Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou o diácono Luciano Carrilho, também professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado a oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje temos a honra de apresentar a vocês a lição número 5 para adultos. Esta lição, que será ministrada no dia 30 de julho nas EBDs, tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Desde já, gostaríamos de pedir que você deixe o seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva em nosso canal EBD Inteligência Artificial. O seu apoio é muito importante e fundamental para continuarmos a compartilhar estes ensinamentos. Agradecemos sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Texto áureo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 33, e também do versículo 39 ao 45. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhes o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Faremos uma introdução, tomando por base o texto bíblico em classe. Estes versículos, meus irmãos, descritos no livro de Lucas, apresenta o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, uma jovem virgem em Nazaré, e o subsequente encontro de Maria com Isabel, que também estava esperando um filho, João Batista. A narrativa do texto começa descrevendo o anjo Gabriel sendo enviado por Deus a Nazaré para dar a Maria a notícia de que ela conceberia um filho, que seria chamado Jesus. Ele seria um grande líder, herdeiro do trono de Davi, e seu reinado seria eterno. Capítulo 1, verso 26 ao 33. Em seguida, o texto nos conta que Maria, grávida, visitou sua parenta Isabel, que estava no 6º mês de sua gravidez. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel saltou em seu ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, abençoou Maria e o filho em seu ventre, reconhecendo Maria como a mãe de seu Senhor, conforme Lucas 1, 39 ao 45. Essa passagem acontece no início do Evangelho de Lucas, que se foca na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A cena prepara o cenário para a natividade, situando Jesus na linhagem de Davi, o grande rei de Israel, e antecipando seu papel como Salvador eterno. Maria foi escolhida por Deus para dar a luz ao Messias. E isso é confirmado pela reação de Isabel. Maria é elogiada por sua fé e por acreditar nas promessas de Deus. Lucas, ele descreve
o momento em que Maria é informada por um anjo de que ela dará à luz a Jesus. É importante notar também, meus irmãos, a reação de Maria, que aceita a missão divina com fé. A visita a Isabel, que está esperando João o Batista, também prevê a relação especial entre Jesus e João, onde João será o precursor do ministério de Jesus. Isabel, como Maria, demonstra fé e aceitação das promessas divinas. Estas passagens, meus queridos irmãos, ressaltam temas de aceitação da vontade divina, fé e a importância de Jesus na linhagem de reis de Israel. São momentos fundamentais na narrativa do Novo Testamento, estabelecendo Jesus como a promessa messiânica que veio para governar eternamente. Palavra-chave: vida, do latim vita, que se refere à vida, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Faremos agora uma análise sucinta dos tópicos e subtópicos da lição. Primeiro tópico: a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. A narrativa começa com Maria, uma virgem prometida em casamento a José, recebendo a visita surpreendente do anjo Gabriel em Nazaré, conforme Lucas 1, 26 e 27. O anjo, ele traz a ela uma profecia revolucionária. Ela conceberá em seu ventre um filho a ser chamado Jesus, Lucas 1 e 31. Maria expressa sua surpresa e confusão. Como isso será possível, pois não conheço homem? Lucas descreveu em 1 e 34. Aqui, a cidade de Nazaré é profetizada, Lucas 1 e 26, pronunciando que Cristo seria referido como Nazareno, Mateus 2 e 23. A virgindade de Maria e a descendência davídica de José são enfatizadas em Lucas 1 e 27, parte B, cumprindo-se assim as profecias messiânicas de Isaías 7,14 e também Salmos 89, verso 3 e verso 4. Bênção no nascimento. A vida concebida no útero é considerada um milagre, conforme Eclesiastes 11, verso 5. É um dom divino, Gênesis 1, 28. Nesse sentido, a prole é vista como uma recompensa de Deus, conforme Salmo 127, verso 3. Sem a dádiva da fertilidade, a infertilidade pode ser um grande obstáculo, Gênesis 30, 1 e 2. A relevância da gravidez e a sacralidade da vida intrauterina são endossadas quando a Bíblia destaca as gestações milagrosas de Maria e Isabel, uma virgem e outra em idade avançada, Lucas 1, 34, 36. Isabel trazia no ventre João o Batista, que nasceu com a missão de preparar o povo para o Senhor Jesus, Lucas 1, 15 ao 17. Enquanto Maria carregava o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, Lucas 1, 32 e 33, destinado a ser o Salvador do mundo, Cristo o Senhor, Lucas 2, versículo 11. Como aplicação pessoal, essas passagens nos lembram que Deus opera além dos limites da compreensão humana, desafiando até mesmo as leis da biologia para cumprir suas promessas. Ele é o Deus do impossível. Eles nos encorajam a ter fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A mensagem aqui ela é bem clara. Não há nada impossível para Deus. Portanto, sejam quais forem os desafios que você esteja enfrentando, lembre-se das palavras do anjo Gabriel e confiar que Deus pode fazer milagres em tua vida. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. Gênesis, capítulo 1, versículo 28 e Eclesiastes 11, verso 5. Auxílio ética cristã. A sacralidade da vida aos olhos do Criador. Claudionor de Andrade, no seu livro, As Novas Fronteiras da Ética Cristã, destaca, teologicamente, quando começa a vida humana, na fase embrionária, ou na fetal, aos olhos do autor e conservador da vida, antes mesmo da concepção. É o que constatamos no chamamento de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Jeremias 1, verso 5.
Ora, se o autor e conservador da vida não faz distinção entre embrião e feto, pois aos seus olhos ambos são pessoas completas, por que iríamos nós teimar em estabelecer tal diferença? Quem realmente ama não se perde em semelhantes especulações, mas tudo faz a fim de preservar a santidade da vida. Atentemos à narrativa do Gênesis. Moisés mostra com muita clareza que o ser humano não é obra do acaso, pois o acaso não seria capaz de produzir um ser tão perfeito quanto o homem. Deus o criou com as próprias mãos e, para aumentar a intimidade conosco, fez questão de aproximar o seu rosto do nosso, e soprando-nos as narinas, aumentou ainda mais a comunhão entre nós e ele. Portanto, não nos arvoremos como deuses e senhores da vida, determinando quem deve viver e quem tem de morrer. Esse direito só cabe a Deus, pois a pessoa humana tem início nele e para ele terá de retornar. Eclesiastes 12, verso 7. Segundo tópico, a cultura da morte, projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de conceitos que busca transformar a compreensão bíblica da vida, defendendo a legalização do aborto, eutanásia, apologia ao suicídio e controle da natalidade. Para isso, usam táticas culturais, intelectuais e até mesmo políticas. Busca-se desmantelar o conceito de sacralidade da vida, tão apreciado na tradição cristã, conforme Lucas 1:31. A eugênia é promovida valorizando o descarte de fetos com deformidades. A maternidade é desvalorizada, o conceito de saúde reprodutiva é alterado para justificar o aborto como um direito de saúde feminina, e o direito à vida intrauterina ele é substituído pelo direito da mulher ao seu próprio corpo, através do qual ela pode optar pelo aborto. Direito sobre o corpo. A era pós-moderna, meus irmãos, ela preconiza a autonomia individual sobre o corpo como um direito humano. Esse pensamento sugere uma liberdade total no controle individual sobre o corpo e o comportamento humano. O lema, meu corpo, minhas regras, é utilizado para defender direitos sexuais e reprodutivos, incluindo, meus irmãos, a decisão de vida ou morte. Dentro dessa perspectiva estão inclusos os direitos à prostituição, os direitos ao aborto, os direitos à eutanásia, ao suicídio e dentre outros. Qualquer discordância é vista como violação da liberdade humana. No entanto, meus irmãos, a Bíblia defende que o corpo deve ser cuidado e deve ser respeitado. Está lá em Efésios 5, 28 e 29. Que embora o ser humano seja livre, tenha livre-arbítrio, não deve profanar o próprio corpo. 1 Coríntios 6 e 13. E que a vida só tem sentido quando sob a liderança de Jesus Cristo. Gálatas 2 e o versículo 20. Prática do aborto. O aborto envolve a interrupção da gravidez através da morte do embrião ou feto. A palavra gestação, ela deriva do latim gestatione, referindo-se ao período em que o embrião permanece no útero da mãe, da concepção até o nascimento. O aborto pode ser não intencional ou induzido. A lei mosaica considerava a interrupção da gravidez um ato criminoso, conforme Êxodo 21, verso 22 e 23. O sexto mandamento proíbe matar, que pode ser interpretado literalmente como não assassinar também. Êxodo 20, verso 13. Assim, intérpretes do Decálogo incluem a proibição do aborto nestes mandamentos, considerando um atentado contra a dignidade humana e a sacralidade da vida intrauterina. Com aplicação pessoal, esses argumentos nos lembram da importância de valorizar a vida em todas as suas formas e estágios. Enquanto a sociedade moderna pode pressionar por um direito irrestrito ao corpo e à escolha individual, a Bíblia ela nos orienta a respeitar e valorizar a vida, pois cada corpo é considerado um templo, conforme 1 Coríntios 6,19. Devemos nos esforçar para equilibrar nossa liberdade com responsabilidade pela vida que carregamos ou influenciamos, seja ela nascida ou ainda no útero. Sob o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura de morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Não matarás. O pastor Elinaldo Renovato escreve no seu livro Ética Cristã.
confrontando as questões do nosso tempo, um relato muito interessante, acompanhe comigo. Há quem defenda a eutanásia ativa, sob o argumento de que não se deve manter artificialmente a vida subhumana ou pós-humana vegetativa, e que se deve evitar o sofrimento dos pacientes desenganados, com moléstias prolongadas, câncer, AIDS, etc. Somos de parecer que o cristão não deve apoiar essa prática, pois consiste em uma ação deliberada e consciente, normalmente por parte do médico, a pedido do paciente, ou de familiares, ou sem consentimento, através da aplicação de algum tipo de agente, substâncias, medicamentos, etc., que leve o paciente à morte, evitando seu sofrimento. A Bíblia diz: não matarás, Êxodo 20, verso 13. O verbo matar, aí, é razab, que tem o sentido de assassinar intencionalmente, não se aplica ao caso de matar na guerra, em defesa própria, etc. A ação do médico, tirando a vida do paciente, é vista como um assassinato, segundo a maioria dos estudiosos da ética cristã. Tradicionalmente, se reconhece que a eutanásia é um crime contra a vontade de Deus, expressa no Decálogo, e contra o direito de vida de todos os seres humanos. Terceiro tópico: a sacralidade da vida. A vida é inviolável. Segundo a Bíblia, a vida humana é sagrada, sendo um ato de criação divina. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 12, versículo 10. Esta visão sustenta a dignidade do ser humano e o direito inalienável à vida. Salmos 36, verso 9 e o Salmo 90, verso 12. Assim, a vida ela é valorizada acima de qualquer outro direito ou interesse humano. João 10, verso 10. A defesa da vida humana, desde a concepção, não deve ter exceções. Apenas Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, conforme 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Em uma sociedade secular, os cristãos são convocados a resistir ao relativismo, a evitar concessões e a estar vigilantes contra tentativa de manipulação da consciência ou desrespeito à vida humana, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, 1 Timóteo 4, versículo 1 e versículo 2. O começo da vida. As Escrituras são bem claras ao afirmar que a vida começa na concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida inicia na fecundação, conforme Jeremias 1 e verso 5. Rei Davi colabora que Deus conhece e cuida do indivíduo desde a concepção. É só observar o Salmo 139, verso 13. E que é Deus quem forma a vida dentro do útero materno. O salmista afirma claramente no Salmo 139, verso 14. Ademais, meus irmãos, os salmos asseguram que Deus acompanha o embrião ainda em formação e o ama durante todas as etapas de desenvolvimento, da fecundação até o nascimento e durante toda a vida. Salmo 139, verso 15 e 16. Assim, segundo as Sagradas Escrituras, a vida começa quando o gameta masculino se une ao feminino. Essa nova célula é um ser humano com identidade própria e o seu direito à vida não deve ser interrompido por vontades, desejos, caprichos humanos, conforme Deuteronômio 32, versículo 39 e Romanos capítulo 9 e o versículo 20. Posição cristã. A igreja, fundamentada na autoridade teológica da Bíblia, conforme 2 Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ela ensina que a vida humana é sagrada em todas as fases de desenvolvimento e não pode ser violada por nenhuma cultura, conforme 1 Samuel 2,6. Afirma também que qualquer ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatido, conforme 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 8. Queridos irmãos em Cristo, chegamos à nossa conclusão. As questões aqui abordadas, meus irmãos, giram em torno do valor inalienável e sagrado da vida humana, conforme ensinado nas Sagradas Escrituras, desde o princípio de inviolabilidade da vida. Somos lembrados de que a vida é uma criação divina, cujo valor deve se sobrepor a qualquer outro direito ou qualquer outro interesse. Este conceito, meus irmãos, é reforçado no ponto o começo da vida, onde as Escrituras enfatizam que a vida começa na concepção e que cada indivíduo é conhecido e amado por Deus desde este momento inicial. A
Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a próxima. Fica com Deus.